Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Álvaro e vamos estudar Jung. Bom, pessoal, essa é a aula 3 do minicurso Ciência e Pseudociência, uma visão junguiana, tá? Eu gostaria de começar agradecendo a vocês que escreveram aí nos comentários, né? Vamos estudar Jung, e fizeram perguntas, né? Gostaria de agradecer ao Edson Aparecido, ao Cauê Davi e ao Gil Barreto, né? São pessoas que comentaram, que estão sempre comentando, apoiando o canal. E muitas dessas perguntas disseram respeito à epistemologia de Gaston Bachelard. Né? Fala mais sobre Gaston Bachelard, porque eu estava falando, né? Eu entrei um pouco nessa questão da epistemologia do Bachelard no final da aula 2. Tá? Sim, vamos falar, né? É, eu já venho falando bastante aqui e gostaria de falar mais, né, sobre a epistemologia do Bachelard. Eu até iniciei, né, dei um pontapé inicial num seminário que eu chamo de Conversações Jung e Bachelard. Tem aqui no canal um vídeo introdutório desse seminário. E eu pretendo retomar esse seminário no momento oportuno. Tá? Eu estou levando, estou conduzindo, caminhando com o seminário mapeando as obras completas do Jung, que na próxima semana nós vamos retomar. E também vamos retomar na próxima semana o seminário sobre Nis da Silveira, tá? Sobre o método de Nis da Silveira, e também faremos mais um mini curso na próxima semana, tá? Mas assim que eu organizar um pouco melhor, os vídeos do canal, estou fazendo playlists também, nós vamos retomar o seminário sobre conversações Jung e Bachelard, né? Que eu acho que é um diálogo muito pertinente em termos de ciência, né? E até o Cauê me pediu para falar do Bachelard, né? E o Edson Aparecido achou interessante, né, que eu falei que Bachelard e Jung é como se fosse um espelho invertido do outro. Eu vou explicar por que é que eu falei isso, ele achou interessante. E o Gil Barreto falou até a questão do budismo, a questão do erro e tal, né, que na epistemologia do Bachelard também vai ter, vai ter um significado muito interessante, e particularmente eu aplico essa perspectiva nos meus estudos, né, dos obstáculos epistemológicos e da retificação, né, dos erros primeiros que toda a ciência comete, do corte epistemológico, a necessidade de romper, da ruptura com a razão do senso comum, e mesmo de ciências que vão surgindo a romperem uma com as outras, né? A questão do corte epistemológico, por exemplo. Por que eu falei que Bachelard e Jung, né? Jung está até aqui. Posso até mandar depois fazer um bonequinho de Bachelard, estou pensando em fazer, tá? Por que eu falei que Bachelard é como se fosse uma imagem no espelho do Jung, né? Assim, é porque a gente não precisa estudar muita lógica formal, né? Para a gente compreender que todo ser é idêntico a si mesmo, tá? E que, obviamente, uma imagem no espelho sua não é você, né? Por quê? Porque uma imagem é apenas uma imagem sua que está invertida em relação a você, né? Então, por mais parecido que seja, não é idêntico. Por quê? Porque é invertido, né? Se você levanta o braço direito, a imagem levanta o braço esquerdo, né? Você, às vezes, sabe, a criança ela fica brincando com o espelho e, sabe, andando para cá e para lá. De repente ela pisca o olho direito e o espelho pisca o olho esquerdo, e aquilo assusta, né? Aquilo, essa descoberta, né? É, é um pouco isso. Por quê? Porque o Jung é um empirista, né? E o Bachelard é um racionalista aplicado, né? O Bachelard ele tem uma discussão muito interessante sobre aquilo que ele chama de imaginação criadora, que é diferente da imaginação reprodutora, né? Ele vai falar também em arquétipos como categorias da imaginação, né? O Jung fala de arquétipos como categorias da imaginação e até em sentido sociocultural de representações coletivas,
mas fala principalmente de um ponto de vista filogenético dos arquétipos como padrões históricos coletivos herdados, ou seja, partner behaviors, de uma perspectiva psicológica que o Bachelard não desenvolve tanto, embora Bachelard clame por aquilo que ele chama de psicanálise do conhecimento objetivo. E a psicanálise do conhecimento objetivo que Bachelard pede na verdade, é a psicologia junguiana, que ele pensava ser uma psicanálise, né? Por que isso é tão interessante? Porque Bachelard vai pensar filosoficamente aquilo que ele chamou de obstáculos epistemológicos, né? E quando você está estudando um assunto ou está tentando ensinar alguma coisa para alguém, você é um professor em sala de aula, você tem alunos, tal, você é professor de química, você é professor de física, e Bachelard foi professor de química e de física, né? Você é professor de matemática. Você percebe que existem dificuldades no aprendizado, não é? Seria consciência ingênua eu ser um professor de química ou de física e ensinar as fórmulas para os alunos, a interpretação dos fenômenos químicos e físicos e achar que o aluno não vai ter nenhuma dificuldade com aquilo. Existem obstáculos epistemológicos que pedem uma pedagogia e que pedem atos epistemológicos. Toda essa linguagem é a linguagem de Bachelard. Tá? E ele chegou a nomear os 7 obstáculos epistemológicos principais, o substancialismo, a experiência primeira, né? A questão mesma do obstáculo verbal. Por exemplo, se vai estudar uma ciência complexa, sistêmica como a biologia, existem obstáculos verbais em ter que decorar tantos nomes e termos científicos de parte de células, de organelas e de tecidos, e você vai estudar anatomia comparada, você vai estudar a questão dos sistemas, né, biológicos, você vai perceber uma série de nomenclaturas, por exemplo, a própria classificação das espécies, nomenclatura binomial, né, nome científico. Você percebe que existe, por exemplo, um obstáculo verbal, existe um léxico que você vai ter que aprender, né? Como se quase praticamente você estivesse aprendendo a falar um idioma, né? Basicamente, né? Então, esse é um dos obstáculos, né? E há obstáculos epistemológicos, inibições, afetividade, né? Em relação a determinados conhecimentos que fazem com que a ciência não consiga progredir. O grande interesse do Bachelard é o desenvolvimento do espírito científico, a formação do espírito científico, o progresso da ciência. Tá? E por isso que ele vai procurar tanto o caráter lógico, epistêmico, racional da ciência, mas sem ter a necessidade de que esse caráter lógico, racional e epistêmico seja compensado, né, por uma espécie de poética, né, de poética do devaneio, poética do espaço, por imaginação. Né? É necessário que o real seja compensado pelo irreal. Tá? E aí o Bachelard ele vai se assumir, né, por meio de uma clivagem, né, em linguagem psicológica. O Bachelard diurno, que é o cientista racionalista, né, que vai construir suas teses racionalistas no sentido de objetificá-las, de retificá-las, e o Bachelard noturno, que quer sonhar e que quer extrair de nós uma matéria que quer sonhar. Tá? Interessante que um dos princípios dos fenômenos sincronísticos, né, para o Jung, é quando a matéria começa a se comportar de modo psíquico. Né? Nosso próprio cérebro é um pedaço de matéria, mas é um pedaço de matéria que ganhou consciência. Né? Quando eu fiz pós-graduação em neuropsicologia, de neurociência, né, eu sempre achava muito interessante isso. Eu falava aos professores, a gente está aqui tentando entender o cérebro, então é o cérebro tentando entender ele mesmo. Né? O cérebro, o tempo todo estudando cérebro. Então é o cérebro tentando entender ele mesmo. Segundo, uma discussão que a gente não está fazendo, como é que o cérebro, que é uma tripa amassada, que é um objeto material, ganha consciência, né? Como é que a matéria ganha consciência? Como é que a consciência emerge da matéria? Por exemplo, é uma discussão que a gente pode usar o Jung para entender de um ponto de vista sincronístico. Né? Inclusive, o processo de cura na clínica junguiana, de cura, transformação, não se dá necessariamente nem na matéria, nem mesmo na psique em si, mas numa espécie de intervalo entre ambos. Tá? Até mesmo porque no processo terapêutico vai haver
uma troca de material simbólico e psicológico entre analista e analisando, e vai haver uma experiência de análise, né? É por isso que o método dialético é tão importante para o Jung, né? Interessante também que se existe clivagem na alma do Bachelard, né, que é um cara que eu tanto admiro, que me faz retificar meus erros diariamente, né? Para a psicologia do Jung, isso tá curado. Por quê? Porque o próprio Jung vai apontar a lógica, tá, de funcionamento da psicodinâmica do inconsciente por meio da compensação, né? Então, como é que os sonhos fazem sentido? Por meio da compensação. O inconsciente vai produzir imagens compensatórias àquilo que falta na nossa atitude consciente, né? A atitude como uma forma de dirigir a consciência. E a gente vai tentar integrar conscientemente esse material simbólico onírico dos sonhos, tá? E é isso que vai nos curar. É isso que vai trazer o caminho. Ontem, sexta-feira, 10 horas da noite, eu estava atendendo uma paciente. E ela assiste aqui o canal. Não vou falar o nome porque é uma questão, né? Você sabe que é você. Abraço, viu? Cara, muito massa falando dos sonhos dela. A gente conversando dos sonhos, imaginação ativa. E fazendo trabalho de interpretação, né? Essa semana eu vou enviar para ela umas interpretações psicológicas minhas, né? Muito obrigado por acompanhar o canal, tá? Então, assim, extrair de nós uma matéria que quer sonhar é uma perspectiva bachelardiana, mas que, para mim, e do ponto de vista junguiano, no Jung está muito bem resolvido, né? Ou seja, eu não encontro essa clivagem no Jung. Muito pelo contrário, eu encontro uma dinâmica de compensação, uma psicodinâmica compensatória, tá? E aquilo que o Bachelard chama de real, irreal, é aquilo que o Jung vai chamar de real e irracional. E é por isso que o método do Jung é tão desafiador para as mentes céticas e cientificistas. Por quê? Porque Jung não é um hegeliano que vai identificar o real apenas como racional, e nem é um positivista que vai identificar o real apenas com o mundo natural, né? Ou com aquilo que pode ser controlado, né? Meu pastor vai levantar latino porque eu não passei com ele hoje à noite, mas amanhã de manhã logo cedo eu vou levar ele pra praia, de boa viagem. Enquanto eu posto o aula 4, tá bom? Quer dizer, o Jung ele vai descobrir, por exemplo, as imagens arquetípicas, vai descobrir os complexos, vai conseguir mensurar esses complexos, mas vai dizer para todos nós, inclusive para os cientistas, que os complexos querem participar da nossa vida, eles estão integrados à nossa vida e não tem como viver sem buscar esse diálogo com os complexos, né? Com as imagens arquetípicas autônomas, né? Então, muitas vezes o cientificismo ele rejeita a alma, né? Ele rejeita o diálogo com o inconsciente e busca um outro tipo de mitologema, de mito fundamental, para tentar se proteger dessa força avassaladora do inconsciente, né? E também a tentativa de reduzir o discurso ao discurso epistemológico apenas, a formação conceitual apenas, a experiência da clínica, a experiência psicológica, também serve muitas vezes como um mecanismo de defesa, né? E um mecanismo de defesa do ego, né? Fazendo assim uma espécie de racionalização contra a força objetiva e transformadora da psique, da alma, tá? Então, assim, são essas considerações bem rápidas, bem passageiras, né? Meu pastor alemão ali entrou por aqui, ficou olhando para mim, depois saiu, depois latiu, tá latindo. Com esses vídeos que eu faço em casa no fim de semana, eu espero que vocês gostem de gato e de cachorro, porque é o que vai acontecer aqui.
minha gata Clara vai aparecer, minha gata Clarice vai puxar uma cortina, meu cachorro vai aparecer, pastor alemão vai aparecer aqui, vai ficar olhando para você. Espero que vocês gostem de animais, né? Nisso da Silveira falava que os gatos também são terapeutas e que os animais precisam ser incorporados à análise, né? E é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado e não se esqueçam, vamos estudar Jung.